As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos agora com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, à sua disposição, com a linha aberta para você tirar a dúvida na área da Previdência Social. Comigo, o professor Tiago Albuquerque, e você já pode anotar aí o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Você pode nos acompanhar pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do estado e também a partir da nossa FM 104.3, 107.5 na Grande Fortaleza. E estamos também nas redes sociais do Ceará agora. Seja bem-vindo, professor Tiago Albuquerque. Já tem a primeira pergunta, que é do Antônio em Aracati. Ele diz que tem 57 anos de idade, já contribuiu 13 anos para o INSS sobre uma média de 4 salários mínimos. E fala, recentemente passei em concurso público e a base da remuneração é de 2 salários mínimos. E pergunta, posso continuar pagando o complemento para me aposentar com uma média de 4 salários? Bom dia, Luzenor. Bom dia, amigos internautas e ouvintes do Alerta Geral. Antônio, é possível que você pague a complementação desde que você tenha uma outra atividade abrangida pelo regime geral. Ou seja, você não pode pagar simplesmente por querer, volitivamente, como facultativo. Mas se você exercer outra atividade que o enquadre como segurado contribuinte individual, o senhor pode complementar a contribuição dessa média sim. Agora, professor Tiago, dê uma explicação mais ampla para o Antônio e também para outros ouvintes internautas que têm esse mesmo perfil de contribuinte da Previdência Social. No caso, com 13 anos de contribuição sobre 4 salários, ele poderá contribuir por mais quanto tempo para lá no final do período exigido de contribuição, 35 anos, se aposentar com os 4 salários? Luzenor, ele teria que continuar contribuindo com a mesma média que ele quer se aposentar. Se ele contribuía com 4 e agora não está mais contribuindo, mas ele espera se aposentar com 4, ele teria que completar durante mais 2 anos, quando completasse o período mínimo de tempo de contribuição de 15 anos, com 4 salários também. Assim ele conseguiria manter essa média. Essa média é um cálculo que é feito no chamado PBC, Período Base de Cálculo, que leva em conta as competências a partir de julho de 94 e onde se tira uma média aritmética simples desses valores. Professor Tiago, a Michele está em Campos Sales, a minha terra. Gostaria de saber se eu consigo tirar o salário maternidade, pois tive meu filho com 16 anos de idade. Foi por causa da idade ou porque não pagava o sindicato que eu deixei de receber o benefício? Se eu pagar o sindicato, eu consigo? Muito provavelmente foi porque você tinha 16 anos de idade. O INSS não reconhece a filiação da pessoa antes dos 16 e o salário maternidade tem uma carência de 10 meses. Então o INSS só reconhece o direito ao salário maternidade quando o parto ocorria a partir de 16 anos e 10 meses. Se for isso aí, a senhora pode recorrer hoje em dia ou entrar com ação, porque o INSS foi condenado numa ação civil pública a reconhecer o período de trabalho mesmo antes dos 16 anos de idade. Então é possível sim, hoje em dia, ter a concessão do salário maternidade, mesmo que você tenha menos de 16 anos e 10 dias. Agora eu quero insistir aqui ao lado do professor Tiago para um esclarecimento. É importante para você que mora na zona rural não se ater apenas a essa contribuição para o sindicato como condição essencial para a aposentadoria ou para se conseguir algum benefício previdenciário. O sindicato, como costuma dizer o professor Tiago Albuquerque, é um apoio que você tem para a orientação e é importante sempre fortalecer a ação pelo sindicato, mas do ponto de vista da Previdência Social, você só pode requerer qualquer benefício quando tem comprovada a condição de segurada especial. Estou correto, professor Tiago? Corretíssimo, Luzenor. O sindicato ele tem um papel fundamental, importante, princípio na luta, defesa, garantia e ampliação de direitos dos trabalhadores. Mas o pagamento da contribuição sindical, ela não vincula o INSS ao reconhecimento daquele período rural. Então, ele é uma prova, mas caso você não tenha pagado porque não pôde, tinha alguma insuficiência financeira, você pode utilizar outras provas que também tenham ali que mostram que você trabalhava na atividade rural. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085 99273-4353. Eu passei a falar de forma mais pausada, professor Tiago, porque os ouvintes internautas andaram dizendo por aí que eu estava muito acelerado ao citar o número do nosso WhatsApp. Maria Lúcia em Guaraciaba do Norte.
Onde eu tenho que ir para atualizar meus documentos com o nome de casada? Porque uns dizem que é no INSS, outros falam que é na Receita Federal. São duas áreas totalmente distintas, tá? A senhora vai ter que ir na Previdência para regularizar aqueles cadastros perante a Previdência e na Receita para atualizar perante a Receita. Então, cada órgão a senhora teria que ir a um deles e pedir essa atualização. Rita, em Redenção. Trabalhei 24 anos de carteira assinada, tenho 50 anos de idade e quero saber quantos anos faltam para eu me aposentar. Devo continuar pagando o INSS? Há poucos meses fui desligada da empresa que trabalhava, pois tenho problemas de saúde. Eu posso receber o auxílio-doença após o fim do seguro? 3 perguntas, professor Tiago. Quais as respostas para a Rita? Pode receber sim, não pode receber concomitantemente, porque o auxílio-doença não é acumulável com o seguro-desemprego. Se a senhora tem 50 anos de idade e já contribuiu durante 24 anos, a senhora teria que contribuir mais 12 anos para entrar na regra de transição, porque o pedágio seria de 6 anos o tempo que estava faltando para a senhora... seria de 6 anos, já que também estava faltando 6 anos para a senhora completar os 30 até a época da reforma, ou então esperar 12 anos também, porque seria a idade mínima para poder se aposentar. Da cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, professor Tiago, chega a pergunta da dona Rosa, que quer saber, que é uma informação bem esclarecedora e segura. Ela tem 52 anos de idade e 25 anos de contribuição, com um dever de casa bem feitinho. Pois é, Luzeno, ela no caso, ela poderia também entrar na regra de transição. Como ela tem 52 anos de idade, é melhor que ela espere, na verdade, a idade mínima do que a regra de transição, porque a regra de transição ia fazer com que ela tivesse que contribuir ainda mais de 12 anos. Professor Tiago Felipe está em boa viagem, diz que tem 28 anos de idade, sofre com hérnias de disco e diz que não pode trabalhar. Já deu entrada no pedido de benefício junto ao INSS e nenhuma resposta. Ele quer saber se tem direito a algum auxílio. Felipe, é possível, desde que você comprove que realmente tem uma doença incapacitante. Não basta estar doente, tem que mostrar que a doença torna você incapaz para o trabalho. Se o INSS não tiver promovido uma resposta em até 45 dias, o senhor tem a opção de entrar na justiça e pedir que o juiz se manifeste. Agora, se o INSS já tiver indeferido o seu benefício, também é possível que você entre com ação de concessão de benefício previdenciário, onde o juiz, entendendo que o INSS negou indevidamente, não reconheceu o direito que estava correto, ele manda pagar os atrasados desde quando você deu entrada lá no INSS. A conexão que nos liga ao Brasil inteiro no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pela internet abre espaço para ouvintes de todo o país mandar pergunta, como por exemplo, Luzia da Silva em Moreira Salles, no interior do Paraná. Ele diz, é melhor dizendo, Luiz da Silva, ele diz: minha esposa tem 54 anos de idade, 10 anos de carteira na área rural e 4 anos pagando GPS no código 1236. Ela pode pedir a aposentadoria em 2021. Explica também, porque eu quero saber o que é o código 1236, professor Tiago. Código 1236, Luzenon, é para quem faz um recolhimento trimestral. A Lei 8.212 garante que eu posso recolher em até 3 meses aquela totalidade das contribuições daquelas competências lá. Ela pode sim requerer o benefício, mas não vai ser agora em 2021 não, porque ela nem vai ter o tempo de contribuição mínima nem a idade mínima. Se ela pagou em GPS, essa GPS é a guia da Previdência Social, né, aquele carnê, famigerado carnê, então ela tem um período aí de urbano. Ela não pode utilizar esse período urbano com o rural para se aposentar aos 55 anos de idade, não. A aposentadoria híbrida ou mista, que é aquela onde eu somo período urbano com rural para completar os 15 anos de carência mínima, ela só pode ser postulada com a idade mínima do trabalhador e da trabalhadora rural, ou seja, para a mulher aos 62 anos de idade. Professor Tiago, pergunta que chega de Ocara, da localidade de São Pedro. A Maria diz: fiz uma perícia e deram o direito de um auxílio da doença de 1 ano. Fui chamada para a segunda perícia e o perito tirou do auxílio acidente e deixou semiaberto. O que é semiaberto, professor Tiago? Ela diz auxílio acidente. O que é essa expressão semiaberto aqui nessa linguagem da Previdência Social? Pois é, Luziano, essa linguagem não é uma linguagem formal utilizada nos processos administrativos, não, né? Eu particularmente nunca vi nenhum processo tratar como semiaberto. Ou semiaberto significa dizer que pode ter uma informação, necessita de informação que o processo está aberto ou semiaberto para receber informação complementar, professor Tiago? Pode ser, Luziano. Na verdade, quando o perito usa essa expressão de que precisa de informações complementares, ele chama isso de SIMA, S-I-M-A, que é uma complementação de informações médicas que está precisando ali para ele formar convicção sobre a perícia. Esse semiaberto eu confesso que nunca tinha ouvido e agora eu vou procurar saber, mas eu nunca ouvi falar que há essa expressão técnica lá dentro do processo administrativo, não. Então, Maria, você fica atenta porque em outras edições do Alerta Geral podem estar mais informações para você aqui. Se você ficou com dúvidas sobre o andamento do seu processo, reafirme
reafirma a pergunta para nós, que teremos o maior prazer em responder e em esclarecer. Maria José, em Quixeramobim. Sou viúva há 21 anos, somente minha filha ficou recebendo a pensão e eu nunca recebi, apesar de ser casada no civil. Agora minha filha irá completar a idade e não terá mais o direito à pensão. Eu tenho o direito a recorrer à minha pensão. No caso, ela disse que a filha vai completar os 21 anos de idade, professor Tiago. Tem sim o direito de recorrer, tem o direito também de entrar com ação, tem o direito de pedir uma revisão para a inclusão do seu nome, tá? E é muito importante que você faça isso, porque senão sua filha vai completar os 21 anos, aquela pensão vai ser extinta. A senhora pode buscar uma revisão administrativa no próprio INSS ou um recurso administrativo ou até entrar com ação buscando um advogado ou defensoria para poder lhe auxiliar nisso aí. Mas a senhora tem o direito de ser incluída sim, se estava casada no civil ou vivia em união estável, para ter direito a essa pensão quando cessar para sua filha. Você pode mandar a sua pergunta pedindo orientação e esclarecimentos aqui no Jornal Alerta Geral. O nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. Pergunta do Heriberto em Mucambo. Sou pensionista e vou me casar. Corro o risco de perder a pensão? Como são frequentes, professor Tiago, essas perguntas sobre pessoas que estão viúvas, querem casar e temem perder o benefício da Previdência Social? Verdade, Luzenor. E é uma pergunta recorrente porque a legislação antigamente realmente previa isso. A Lei 3087, de 1960, a chamada LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, previa no seu artigo 39 que as novas núpcias, o novo casamento, né, ele fazia com que você perdesse a pensão. Mas desde o dia 24 de julho de 91, com a edição da Lei 8.213, não há mais essa previsão. Então é possível casar de novo que não perde a pensão por morte. Professor Tiago, Carleilson faz uma pergunta em nome da mãe que mora em Maracanaú. Ela está completando 60 anos de idade, é agente de saúde, tem 25 anos de contribuição e ele quer saber se ela se aposenta com o mesmo salário que recebe. No regime geral de previdência social, que é esse regime que o INSS executa, não há previsão dessa chamada integralidade. A média das suas contribuições é que vai gerar o salário de benefício, que vai ser a base de cálculo para a sua renda mensal inicial. Então não existe esse fenômeno, esse instituto da integralidade. Ela não se aposenta exatamente, necessariamente, com o que ela estava ganhando no último salário, não. A Gorete, nosso ouvinte no distrito de José de Alencar, em Iguatu, diz que o esposo desde 2015 recebeu 6 meses do benefício e depois fez a perícia e o benefício foi negado. E ela quer saber, professor Tiago, com quantos anos pode ter a aposentadoria por invalidez? Ela diz que o esposo tem 55 anos de idade, sofre com 5 hérnias de disco e enfrenta problemas no joelho. Ele não tem idade mínima para requerer aposentadoria por invalidez. Então, a qualquer tempo, desde que ele comprove que contribuiu pelo menos 12 meses, ou em caso de algumas doenças que são isentas de carência, nem precisa contribuir esses 12 meses, com qualquer idade ele pode se aposentar por invalidez, desde que ele comprove que há uma incapacidade permanente para o trabalho. A dona Cláudia em Quixeramobim, ou a Cláudia em Quixeramobim, diz que o irmão recebe o BPC, tem 60 anos de idade e quer saber se com 60 anos de idade ele fica livre das perícias. Essa pergunta também tem sido recorrente, viu, Luzenor? Isso porque talvez as pessoas tenham ouvido falar que quem recebe aposentadoria por invalidez fica isento da perícia médica. Mas, como a gente está falando aqui, é isenção da perícia para o aposentado por invalidez. Quem recebe o BPC de pessoa com deficiência não está isento, não existe essa previsão em lei. Então pode passar, sim, por perícias a qualquer tempo, mesmo depois de 60 anos de idade. Francisco, na cidade de Cedro, eu tenho 45 anos de idade e minha esposa tem uma aposentadoria. Até 2017 eu fazia o seguro do Garantia Safra. Em 2018 eles não aceitaram mais por causa do benefício da minha esposa, que é por invalidez. Isso é certo? Isso é correto, professor Tiago? De forma nenhuma, não há por que se eximir de emitir aquela declaração ou de conceder o seguro Safra só porque há uma aposentadoria naquele grupo familiar, não. Uma coisa é o titular receber essa aposentadoria, outra coisa é outro titular do direito ter acesso ao Garantia Safra. Vicente Pinheiro em Caucaia, ele começa assim, nos agradando. Assista o seu programa todos os dias. Ele faz referência, o Vicente, ao Jornal Alerta Geral, que está no ar de segunda a sábado, pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas emissoras de rádio a partir da região metropolitana de Fortaleza, onde estamos com a 104.3 e com a 107.5. E ele diz o seguinte:
Eu ainda continuo trabalhando em uma empresa há 5 anos e hoje eu tenho 63 anos de idade. Meu salário na carteira é de R$ 2.000. Quando chegar o dia da minha aposentadoria, vai ser de um salário mínimo ou de R$ 2.000? Qual é a resposta para o Vicente Pinheiro em Calcaia, professor Tiago? Vicente, vai depender de quanto você contribuiu a partir de julho de 94 para cá, porque esse PBC, o período base de cálculo, é uma média das suas contribuições, ou seja, a média aritmética de quando você contribuiu a partir do plano real para cá. Então não tem como a gente dizer qual seria o valor do benefício, porque a gente teria que conhecer o seu histórico de contribuição de lá até aqui. Você que nos acompanha no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, tem uma linha direta para tirar dúvida e receber orientações e esclarecimentos na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085 992734353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque. Já estamos de volta e tem mais perguntas. Agora a dúvida da Vera Lúcia da Silva de Quixadá. Eu quero saber se com 55 anos de idade já posso dar entrada na minha aposentadoria. 55 anos de idade só tem direito aquela mulher que era trabalhadora rural. Essa é a idade mínima que a lei estabelece para a trabalhadora na atividade campesina. Se for trabalhadora urbana, vai ter que esperar um pouquinho mais. Esse ano foi aumentada a idade para 61 anos no mínimo para a mulher trabalhadora urbana se aposentar. Professor Tiago, Solange em Santa Quitéria. Meu esposo tem 59 anos de idade e ele não tem papel da Cimente, só o cadastro. E não tem o cadastro do Seguro Safra. Está com o sindicato atrasado. Ele é agricultor, trabalha na terra há 15 anos. Será que vai dar certo para ele se aposentar somente com a DAP? É possível sim, né? A DAP é um documento de comprovação da atividade rural. Agora, o INSS pode exigir mais documentos que provem aí durante a vida dele toda se ele realmente trabalhou. Porque às vezes você levar só um documento não ajuda a formar a convicção que houve mais de pelo menos 15 anos de trabalho. Você está mostrando que houve trabalho naquele período ali, mas não tem a comprovação de que houve também durante o período anterior o trabalho, né? Então é importante reunir outras provas. Professor Tiago, uma correção, dizer que o esposo da Solange, que tem 59 anos de idade, está na atividade rural desde os 15 anos de idade. Socorro, em Icó, o marido da minha irmã recebe BPC e sei que o BPC não gera aposentadoria. O que ela pode fazer para se aposentar quando o esposo dela falecer? Ela pode contribuir como segurada facultativa. Lembrando que quem recebe o BPC, benefício de prestação continuada, pode contribuir desde que seja de forma facultativa. Aí, quando ela completar os 15 anos da carência mínima, ela vai poder sim pedir a aposentadoria. Ou então, quando ela contribuir pelo menos durante 12 meses, se o BPC dela for de pessoa com deficiência, ela pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Vamos continuar em Icó, porque chega também a pergunta da Maria. Sou agricultora e nunca contribuí. Vou ter direito à aposentadoria? Se você é agricultor, sim, porque o agricultor que trabalha como segurado especial não precisa comprovar a contribuição como carência, basta que ele comprove a atividade rural. Professor Tiago, mas você fala assim, às vezes de forma fácil, e as pessoas que estão lá do outro lado ficam na dúvida. Por exemplo, quando a Maria pergunta, diz assim, sou agricultora e nunca contribuí, vou ter direito à aposentadoria? Nesse caso, professor Tiago, não é preciso dizer, olha, é preciso ser segurada especial e ter a atividade rural e as provas para garantir a aposentadoria. Será que eu compliquei a sua vida ou facilitei a vida da Maria, professor Tiago? De forma alguma, Luzenor. Na verdade, você está sendo mais específico ainda, mais assertivo, né? Porque você está dando uma resposta mais completa ainda para Maria. Maria, poder se aposentar, em tese, claro que você pode, é a sua pergunta, e aqui eu respondi de forma mais exata, mais simplória, mas o Luzenor está trazendo mais completude na resposta e ele tem razão, né? Você pode se aposentar, mas para poder se aposentar vai ter que comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural. E essa comprovação ela se dá através de provas do meio agrícola que você recebeu. Por exemplo, o Seguro Safra, recebeu semente do governo, fez algum programa de financiamento rural, coisas desse tipo aí podem ajudar você a comprovar esses 15 anos e aí sim ter direito à aposentadoria. Professor Tiago, a Neide em Chaval tem 28 anos de serviço, ela não fala se é serviço público ou contribuição para o INSS e 47 anos de idade. E pergunta se já pode se aposentar. Essas regras que estão na reforma previdenciária em vigor desde novembro de 2019 facilitam a vida da Neide ou atrapalham, professor Tiago? Luzenor, ela tem quantos anos de contribuição? Entendi aqui, 28 anos de contribuição. 28 anos de contribuição. Neide, se você tem 28 anos de contribuição hoje, muito provavelmente
atualmente você tinha mais ou menos 27 anos de contribuição na época da reforma, então faltavam 3 anos para se aposentar. Você vai ter que completar os 30 anos agora e mais esses 3 anos que estavam faltando para se aposentar, porque é o pedágio que se paga. Aquelas pessoas que estavam faltando esse período para completar os 30 anos como mulher ou 35 anos de contribuição como homem até 12 de novembro de 2019, elas têm que pagar igual período como pedágio e aí sim poder pedir aposentadoria. Você, em qualquer parte do Brasil, pode fazer como a Neide de Chaval, que nos mandou uma mensagem no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Damião, em Tianguá. Minha mãe faleceu agora, em dezembro. E ela era viúva e aposentada há 19 anos. Ela deixou 3 filhos. Será que esses filhos têm direito a algum benefício? Sim, se ela tinha uma qualidade de segurada, ela tem direito a deixar uma pensão para eles. Agora, se ela não tinha qualidade de segurada e só recebia a pensão, essa pensão não pode ser passada para outra pessoa. A Maria em Tianguá quer saber, professor Tiago, se com 55 anos de idade, 20 anos como funcionária pública, poderá se aposentar ou vai esperar os 60 anos de idade? Vai ter que esperar. E não é só 60 não, tá? Se você tem um regime geral aí, se você não é vinculado a regime próprio, na verdade vai ter que esperar até os 62 anos de idade, que será a idade mínima a partir de 2023. Glauber em Fortaleza está preocupado com a sogra que nunca contribuiu para a Previdência Social e ele quer saber se ela vai um dia se aposentar. Se ela nunca contribuiu, ela não tem direito ao benefício previdenciário. Ela pode ter direito ao amparo ao idoso quando completar 65 anos de idade, desde que comprove que a renda familiar não ultrapassa o critério de miserabilidade ou vulnerabilidade social, que é aquele que os familiares ganham menos que 1/4 de salário mínimo por pessoa. Sueli em Barreira. Meu tio está com 2 anos na justiça com o auxílio doença. Foi aprovado, mas desde junho que ainda não recebeu porque está esperando o juiz assinar. O que ele deve fazer é apenas esperar, professor Tiago? É esperar, viu? Porque pode estar em grau recursal, pode estar na fase de execução, isso aí leva um pouquinho de tempo. Então, é possível que ele vá conceder, mas vai esperar um pouquinho mais aí para ser concedido, né, judicialmente. Leonilda em Capistrano, uma senhora que já recebe o BPC, é viúva, pode pedir a conversão do benefício para a aposentadoria ou receber o benefício do falecido marido? Ela era junta por muitos anos e tem filhos com esse ex-marido ou com o ex-cônjuge. Se ela comprovar que tinha qualidade de segurada e o INSS que concedeu de forma indevida um benefício menos vantajoso que era o BPC, mas ela tinha direito, na verdade, era a aposentadoria por invalidez, ela tanto sim tem direito a converter e se converter para aposentadoria por invalidez, ela vai ter direito também cumulativamente à pensão por morte. Edmar, em Russas, dei entrada no meu benefício em junho de 2020, já se vão aí 6 meses. O médico perito aprovou, mas desde esse tempo para cá não recebi carta do INSS, nem o benefício. O que aconteceu? Tenho que fazer algo? Não, pode ser que o INSS esteja realmente demorando um pouco mais a analisar, né? Já são 6 meses aí, é um período que é um período que já é maior, mas pode ser que ele esteja analisando, pendente de alguma documentação. Agora, o que a gente recomenda nesses casos é que, quando demora muito, você já entre logo na Justiça. O Supremo Tribunal Federal disse que depois de 45 dias da demora da análise do INSS, você já pode entrar logo com ação judicial. E o juiz, entendendo que havia o direito mesmo, desde a época do requerimento que você fez, ele manda pagar todos os atrasados. Professor, uma pergunta sobre esse aspecto dos atrasados. A partir do momento que é concedido o benefício, ou que a perícia diz, você está aprovado para receber o benefício, o pagamento é feito de forma retroativa? Luzeno, pode ser que a perícia diga, já existia incapacidade na época do requerimento, ou pode ser que ele diga que a incapacidade só sobreveio, só existe a partir da perícia. Se ele disser que na época do requerimento a pessoa já estava incapaz, ele retroage desde a época do requerimento. Se o médico perito disser que ele só tinha a incapacidade a partir ali da perícia médica, então ele só fixa a DIP, a data de início do pagamento, a partir daquela perícia médica. Socorro Bernardo está em Choró. Trabalhei 10 anos de carteira assinada como operadora de caixa. Há 3 anos que estou no interior e trabalho na agricultura. Não tenho nenhum documento registrado. Quero saber o que devo fazer para ser segurada do INSS. E aqui, professor Tiago, é a educação previdenciária, a orientação previdenciária que vai ser muito útil na vida da Socorro. Socorro, se você não exerce mais nenhuma atividade, mas deseja sim manter sua qualidade de segurada e filiação à Previdência Social, é possível que volitivamente, de maneira facultativa, a senhora contribua. A senhora pode ir lá no site do meuinss.gov.br e pedir lá no item GPS, Guia da Previdência Social, para ser emitida a sua guia para pagar como segurado facultativo. A senhora contribuindo como segurada facultativa, completando os 15 anos de contribuição já com o período que tinha de trabalho, vai ter direito a se aposentar.
E se ela estiver na agricultura, como ela diz, professor Tiago, que mora na zona rural, então, desenvolvendo alguma atividade no campo, pode estar na condição de segurado especial. Pode sim, Luzenor. E nesse caso, se ela trabalhar na atividade rural de forma a suprir a sua subsistência, ela nem precisa comprovar o pagamento, né? Porque a lei diz que esse tipo de segurado só tem que pagar se ele comercializar. Agora, se a atividade for de subsistência, não tem por que pagar, porque não há comercialização, então nem precisa contribuir com nada. Já vai poder se aposentar quando completar 15 anos de atividade rural e tiver prova suficiente para mostrar isso. Jonas, nosso ouvinte em Barreiros, interior de Ibaretama. Minha esposa paga o INSS há 7 meses. Ela está grávida e eu gostaria de saber se ela tem direito ao salário maternidade. Se quando ela completar os 10 meses, quando ela completar os 9 meses, ela tiver pagado 10 meses de contribuição, sim. Se ela for contribuinte individual, se ela for segurada especial ou se ela for facultativa. Agora, se ela é segurada empregada doméstica ou trabalhadora avulsa, nem precisa completar os 10 meses. Basta estar na qualidade de segurada na época do parto, aí ela vai ter direito ao salário maternidade tranquilamente. A gente volta à região do Vale do Jaguaribe, em Russas, está a Girleide Moura de Melo, com a seguinte dúvida: tenho 52 anos de idade, recebo o auxílio doença indeterminado. Posso pedir a minha aposentadoria porque eu não posso trabalhar mais. Antes eu pagava de forma individual. Pode sim, mas provavelmente se o INSS deu um auxílio doença de forma indeterminada e por tempo indeterminado, é porque ele entendeu que não havia incapacidade permanente, que aquela incapacidade seria apenas temporária. Então, nesses casos aí, o que a gente recomenda é que a senhora procure um advogado ou a Defensoria Pública e entre com uma ação de conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, ou seja, pedindo para converter o auxílio doença numa aposentadoria por invalidez. Eu já estava esquecendo, professor Tiago. Quero lembrar aos nossos ouvintes internautas o nosso WhatsApp. É o 085 99273 4353. Maria de Fátima, em Aratuba. Fiz o salário maternidade pelo aplicativo Meu INSS em novembro. Quanto tempo demora para saber se eu fui aprovada ou não? De novembro para cá, professor Tiago, vamos colocar aí 60 dias? Pois é, esse seria o prazo que a Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal, ela dá 60 dias para você poder ter uma resposta. Já na Justiça, eles dizem que essa resposta não pode demorar mais de 45 dias. Então, se até semana que vem não sair, é importante que a senhora realmente já entre até com ação logo. Maria das Graças, em Tianguá, tem uma preocupação que é angustiante para muitas outras pessoas que são beneficiárias da Previdência Social. Conta um relato aqui, a dona Maria. Há quase um ano houve uma redução no valor da minha aposentadoria. Já verifiquei que não se trata de uma taxa do banco. Gostaria então de saber como faço para confirmar a causa dessa dedução. Essa redução é algo comum aos aposentados? Não necessariamente, na verdade é bem comum. É importante que a senhora ligue para o 135, né, que é o telefone da Previdência Social, e tente descobrir por que há essa diminuição aí. Pode ser que seja uma consignação de pagamento, conforme prevê o artigo 115 da Lei 8.213. Se houver algum indício de irregularidade, alguma coisa que você estava devendo à Previdência, a Previdência está descontando, mas não é normal, não é comum. Então procure saber. E é importante, dona Maria das Graças, a senhora seguir esse conselho do professor Tiago Albuquerque, porque já faz um ano dessa dedução e, independente do valor, alguém pode chegar lá, ó, tá sendo descontado R$10, aí, opa, vamos aumentar aqui para R$20, e aí, nessa mutretagem que pode acontecer, não sei se é o caso, mas é importante que a senhora recorra a esses caminhos sugeridos pelo professor Tiago para garantir o seu benefício na integralidade. Olha aí o WhatsApp do Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Daqui a pouco eu volto. Já estamos de volta e começamos a nossa conversa aqui, ou recomeçamos a nossa conversa pela cidade de Santa Quitéria, onde está o Fábio Souza com uma dúvida. Com 22 anos de contribuição, se eu parar de trabalhar de carteira assinada, já tenho direito à aposentadoria? Se você já tem 15 anos de contribuição, já tem um período mínimo que é o período de carência. Então basta realmente esperar o requisito etário, idade, para poder se aposentar. Agora, como o Luzenor é um grande expert em direito previdenciário, grande educador previdenciário, a gente sempre gosta de lembrar aqui que a aposentadoria não é a única proteção que a Previdência traz. Ela protege também sobre vários outros riscos, outras contingências sociais, como a morte, invalidez, acidente, doença. Ou seja, é bom que você pague pelo menos uma vez por ano para ficar garantido aquele ano todo e assim ter a qualidade de segurada mantida e a proteção caso ocorra alguma coisa. Pois é, Fábio, o professor Tiago atravessou aqui na minha frente porque ele olhou nos meus olhos e eu já estava pronto para acrescentar essas informações tão preciosas sobre a importância de você se colocar, se manter na condição de segurado. Odete
Bete Marcelino, em Tauá. Tenho 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quero saber se me aposento com 60 anos de idade. A idade mínima já mudou agora a partir de 1º de janeiro de 2021, então você não se aposenta mais com 60, mas com 61 anos de idade. Ano que vem será 61 anos e 6 meses e a partir de 2023 a idade mínima será de 62 anos. Professor Tiago, o Fernando, que mora na Barra do Ceará, em Fortaleza, tem 62 anos de idade, tem HIV e contribuinte da Previdência Social há 12 anos. Ele recebe um auxílio-doença e ele pergunta se tem direito de converter esse auxílio em aposentadoria e, se tem direito, quais caminhos poderá usar para conseguir esse benefício. Sim, Fernando, é possível que você faça um pedido de revisão administrativa para o INSS reconhecer ou não o direito à aposentadoria, considerando que você tem uma incapacidade permanente. Se o INSS já não concedeu quando você pediu de plano, muito provavelmente vai ser bem difícil a conversão. Agora a gente recomenda nesses casos aí que você possa pedir logo a conversão na Justiça, até porque o Poder Judiciário tem um entendimento na súmula 78 da TNU que a pessoa portadora de HIV tem direito ao benefício por incapacidade, ainda que fosse assintomática, considerando o estigma da doença. Então, tem mais chance ainda de conseguir numa ação judicial. Gabriela, em Russas, tem 1 ano e 6 meses de contribuição no INSS. Fez 1 ano no dia 16 de dezembro do ano passado que saí do trabalho e tenho um bebê de 5 meses. Queria saber se tenho o direito de tirar o salário maternidade. Tem ou não tem, professor Tiago? Pode ser que sim, Luzenor, desde que ela mostre que ela saiu do trabalho de forma involuntária, ou seja, que ela foi demitida. Ou então, se ela não foi demitida, a gente teria que saber a data exata do nascimento da criança, porque pode ser que mesmo só sendo desligada do trabalho, ela ainda esteja dentro do período de graça. Fica convidada então para mandar mensagem aqui dizendo qual o dia exato que a sua criança nasceu, para a gente poder dar a resposta mais assertiva ainda para você. Tem mais pergunta, professor Tiago. Antônio Carlos, em Aracati. Recebo um BPC e já está com mais de anos que não me chamaram para a perícia. Isso é normal? Sim, pode ser. O BPC ele tem uma previsão de ser revisto a cada 2 anos na chamada REVLOAS, a revisão da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas o INSS, às vezes, não tem quadro de peritos nem para realizar as concessões iniciais, quem dirá para fazer revisões. Então, pode ser que realmente não tenham lhe chamado, porque por displicência ou falta de pessoal suficiente para isso. O WhatsApp para você tirar a sua dúvida na área da Previdência Social é o 085-99273-4353. Pedro, em Aquiraz, trabalhei 12 anos na minha juventude como professor de matemática. Nunca mais contribuí com o INSS. Nesse ano de 2021, faço 60 anos. Existe alguma possibilidade de receber algo da aposentadoria? No momento não, porque você nem tem um tempo de contribuição mínima nem a idade mínima. Só vai ter direito à aposentadoria quando completar os 65 anos de idade. Laura Melo, em Fortaleza. Sou super fã do programa e vocês estão de parabéns. E ela faz esse elogio e já traz uma pergunta. Meu marido é mecânico e contribui pelo MEI desde 2011. Faz uns 2 meses que ele está impossibilitado de trabalhar com grave crise de bursite. Como procedo para conseguir uma licença para ele? A senhora pode ir lá no site do meuinss.gov.br, anexar o atestado do médico que diz qual a duração da incapacidade dele, anexar a carteira de trabalho dele e o comprovante de endereço e a identidade, e aí pode pedir o auxílio-doença. A gente lembra que nesse momento de pandemia não está tendo perícia médica no INSS, então o governo tem antecipado esses auxílio-doenças, independente de realizar a perícia. Ercílio, em Pentecostes, o professor Tiago disse que a irmã tem 55 anos de idade, 23 anos de contribuição e quer saber qual é a hora da aposentadoria. Tem 23 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então tá um pouquinho longe aí, tá bom? Para você não valeria a pena uma regra de transição. A regra de transição faria que você tivesse que trabalhar muito mais tempo que esperasse a idade mínima. Então é melhor esperar completar 62 anos de idade para pedir a aposentadoria. Camila, em Santa Quitéria. Nasci enxergando muito pouco do meu olho direito. Trabalhava de carteira assinada e tentei ficar encostado e não deu certo. Agora quero saber se eu consigo me enquadrar em algum benefício. Pode ser que sim, desde que você prove que tinha qualidade de segurada e também que tem essa doença realmente incapacitante. Nós lembramos aqui constantemente que não basta existir uma doença, a doença tem que tornar você incapaz para o trabalho. Além disso, tem que ter a qualidade de segurada, ou seja, tem que estar contribuindo para a Previdência Social ou desenvolver uma atividade remunerada abrangida por ela. Se não for o caso, só pode ter direito ao BPC de pessoa com deficiência. Aí vai ter que demonstrar que tem um impedimento de longo prazo e, além disso, que a família se encaixa no critério de vulnerabilidade social. Maria das Graças, em Maracanaú. Tenho 15 anos de contribuição e gostaria de saber se ainda tenho que contribuir e com quantos anos posso me aposentar. Não teria que contribuir mais porque já tem um período mínimo de carência que é 15 anos, mas é importante que para ser coberto para outras contingências que podem acontecer, a senhora pague pelo menos uma vez por ano para ficar mantendo a sua qualidade de segurado.
Professor Tiago, dúvida de Neném em Vaze Alegre. Tenho 54 anos de idade e 17 anos de contribuição como agricultora. Eu moro na cidade, mas trabalho em um sítio. Eu tenho bastante provas, mas não tenho a prova do Seguro Safra. Isso vai atrapalhar meu pedido de aposentadoria? Não necessariamente o Seguro Safra não é a única prova que ajuda a formar a convicção de que você era trabalhador rural. Se você tem outras provas, tem semente do governo, tem outros programas que você adquiriu aí, que você fez parte, por exemplo, se você pediu um financiamento do BNB por algum motivo de financiamento rural, então essas provas aí também podem ajudar e mostrar que você era agricultora sim. Professor Tiago Márcio, em Icó, tem uma prima que mora em São Paulo, que hoje está com 59 anos de idade. Ela não consegue pedir o benefício como trabalhadora rural e ele quer saber o que fazer e qual benefício a prima pode ter direito. A gente tem que saber por que você disse que ela não consegue ter acesso ao benefício como rural, né? Se é porque ela não tem prova suficiente, se for esse o caso aí, é possível que ela reúna essas provas aí para poder pedir o benefício. Mas fato é que ela precisa comprovar pelo menos 15 anos da atividade rural. Precisa ter uma prova para cada ano? Não. Basta que tenha algumas provas assim, no intervalo, né, de 3, 4, 5 anos, mas se demonstre que houve a continuidade do labor rural. E se não tiver nenhuma contribuição como trabalhadora urbana, também não tem direito à aposentadoria. Precisa esperar aos 65 anos de idade pedir o PPC, não é isso, professor Tiago? Verdade, Luzenor. Pelo menos tem essa subsidiariedade aí. Se não tiver direito ao benefício previdenciário, pelo menos quando completar 65 anos de idade, pode ter acesso ao amparo ao idoso. Cícero Evilásio, em Maracanaú. Estou afastado há 3 anos por causa de uma hérnia de disco. Como posso fazer para me aposentar por invalidez? Tenho 35 anos de idade e 11 anos de contribuição. Aí ele relata, professor Tiago, que o INSS já negou várias vezes o pedido, ele recorreu e ele disse que se acidentou na empresa, que não fez nada, segundo ele, deu um atestado médico de 30 dias e não acionou a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Afinal, qual é a resposta para o Cícero Evilásio? Cícero, tem que saber pelo menos se essa doença incapacitante ela realmente é permanente, porque às vezes a hernia de disco que você consegue tratar. Se for o caso de ser permanente, é possível que, tendo o INSS negado, você entre com ação judicial para pedir a aposentadoria por invalidez. Agora, também na justiça vai ser avaliado se a hérnia de disco, essa doença incapacitante, ela é permanente ou temporária, porque se ela for apenas temporária, aí a concessão será realmente apenas de auxílio-doença. Mais uma dúvida agora da Maria de Jesus, em Canindé. Minha mãe faleceu há 4 meses, mas o INSS ainda não estava funcionando em Canindé. Meu pai é aposentado. Ele terá perigo de perder o que era dela com essa paralisação? Não, de forma nenhuma. O INSS pode até demorar um pouco a conceder, mas lembre que você pode requerer o benefício em qualquer lugar. Olha, Luciano, essa informação é muito importante, tá? Se você tem uma agência que está fechada, paralisada, a Instrução Normativa 77 do INSS garante que você possa requerer o benefício em qualquer lugar. Então, se você mora em Canindé, pode pegar pode fazer o requerimento aí no site do meu INSS. Se precisar despachar alguma coisa na agência, pode ser numa agência aqui de Fortaleza ou então de qualquer outra cidade, mas pode sim pedir o benefício. O Alerta Geral tem uma linha direta para você receber informações seguras na área da Previdência Social. É o WhatsApp 085 99273 4353. Maria Santos, em Granja. Eu tenho uma menina de 2 anos e eu pago o sindicato há mais de 1 ano. Gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. Sim, pode ter direito ao salário maternidade desde que você comprove que estava na atividade rural antes de ter a sua filha e que tinha pelo menos 10 meses de atividade rural. Para o segurado especial é exigida também a carência, a comprovação de pelo menos 10 meses de atividade antes do evento parto. Professor Tiago, Rita, tenho 22 anos e desde pequena tenho asma e não posso trabalhar. Eu queria saber se tenho direito a algum auxílio no INSS. Rita, você tá famosa por causa da música, hein? Mas é necessário comprovar que pelo menos essa doença que você tem, a asma, torna você incapaz realmente para o trabalho. Então eu vou ter que avaliar se aquele trabalho é penoso, se ele é desgastante, se ele causa uma insuficiência também respiratória, aumenta, amplia, ou essa que você já tem impede você de trabalhar. Só mediante a comprovação de que a doença é incapacitante é que você pode ter direito a algum benefício. Manuel Alves, em Piqué Carneiro, trabalhei 34 anos registrado, ou seja, com carteira assinada. Posso pedir a aposentadoria? 34
4 anos, professor 34 Tiago? anos ainda não é o momento, viu, Manuel? Você teria que ter 35 anos de trabalho até o dia 12 de novembro de 2019. Se você não tinha esse período aí, você pode pelo menos entrar numa regra de transição, onde é exigido um pedágio de 100% do tempo que estava faltando para você se aposentar nessa época. Aí você paga agora para completar os 35 anos e mais esse pedágio aí, que é esse tempo que faltava. Miriam, em Aracoiaba, tenho 3 filhos e recebi a primeira licença maternidade como trabalhadora rural. Do segundo filho, eu recebi como empregada doméstica. No meu último filho, eu não recebi porque eu não contribuí, mas nem como doméstica, nem como trabalhadora rural. Queria saber se tem algum direito e como conseguir a licença ou o benefício da licença maternidade, do auxílio maternidade, sem contribuir. É possível, professor Tiago? É possível sim, Luzenor, tanto em uma forma de filiação como a outra, tanto como empregada doméstica, como também como segurado especial. A empregada doméstica, a obrigação de recolher é do patrão, do empregador doméstico, e não dela. Portanto, se ela mostrar que houve o labor, na atividade de empregada doméstica, mas foi o empregador que não recolheu, é possível que ela tenha um reconhecimento e a concessão do salário maternidade. Se ela for segurado especial, ela também não é obrigada a recolher, porque o segurado especial, ele comprova a carência dele em comprovação de atividade rural e não através da contribuição. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e a linha direta do nosso WhatsApp 085-99273-4353 está à sua disposição. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago e muito mais informações para você, ouvinte internauta. Voltamos no último bloco do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com mais perguntas e muitos esclarecimentos para você no campo da Previdência Social. Márcia está no interior do Ceará, tenho 36 anos de idade, trabalho de contrato na Prefeitura desde 2014 e gostaria de saber como vai ser minha aposentadoria, porque vem descontando o INSS no meu salário. Isso vale para a aposentadoria ou não? Claro que vale, essa contribuição ela é substituída, ela é descontada pelo empregador e recolhida em seu nome. Então conta sim para tempo de contribuição e a senhora vai poder se aposentar quando completar os 62 anos de idade. José Frota, em Viçosa do Ceará, quero saber se quem é agricultor é obrigado a contribuir com o INSS ou com o sindicato. Eu tenho 60 anos de idade. Nenhum nem outro, o INSS só exige a contribuição se você comercializar a produção rural. Se for uma atividade de mera subsistência, aí não tem que contribuir. Já para o sindicato, a gente também sempre vai essa distinção aqui. O sindicato ele faz um papel grande na defesa de direitos, mas o pagamento ao sindicato não vincula ao reconhecimento do tempo rural. E aí, para acrescentar, professor Tiago, para o José Frota, é importante juntar as provas na atividade como agricultor para garantir a aposentadoria. Sim, Luzenor, é importante que ele comprove, né, durante os espaços de tempo aí que ele teve 15 anos de atividade rural, porque além da idade, o INSS exige a comprovação, a lei, na verdade, exige a contribuição, a comprovação dos 15 anos de atividade rural. Professor Tiago, tem mais dúvida de gente que anda querendo se casar e fica na dúvida, na inquietação se vai perder ou não o benefício de pensão. É o caso da Conceição em Nova Russas. Eu recebo a pensão do meu marido e tenho uma dúvida. Se eu casar no civil, eu vou perder a minha aposentadoria? Se você se você ficou viúva a partir do dia 24 de julho de 91, não perde, tá bom? Essa era uma disposição que tinha na legislação antiga, mas desde 91 não existe mais. Então fique tranquila, pode casar, ser feliz com seu novo companheiro e vai manter a pensão por morte. João, em Maracanaú, ganho R$ 2.600 por mês e desde quando nos casamos, o Bolsa Família da minha esposa foi cancelado em 2015. Isso está certo, professor Tiago? Não está certo porque não há qualquer vinculação para acessar esse Bolsa Família. Então é possível que você faça de novo o requerimento através do cadastro único e o benefício deve voltar a ser pago. E por conta dessa renda, professor Tiago, com acima de 2 salários mínimos, não é impedimento para a esposa do João receber o Bolsa Família? Luzenor, o CAD único ele admite as pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então só 2 salários não seria impedimento, a não ser que o marido dela também trabalhe e aí a soma total ultrapasse 3 salários mínimos. Ana Cristina em Quixadá, eu vou fazer 54 anos em 2021, agora neste ano, e queria saber se eu consigo me aposentar aos 55 anos de idade. Tenho todos os documentos da agricultura. Se a senhora é trabalhadora rural e conseguir comprovar com essa documentação que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural, sim, é possível se aposentar aos 55 anos de idade. Isabela está em General Sampaio e tem dúvida, professor Tiago. Minha mãe deu entrada na aposentadoria e o pedido foi negado. Ela colocou nas mãos de uma advogada e ganhou na justiça. A advogada falou que vai ser descontado o auxílio emergencial, que é no nome do meu pai e também que tem outros descontos. Qual é
a explicação, qual é o esclarecimento para a Isabela em General Sampaio, professor Tiago? Eu vou discordar um pouquinho, Isabela, porque se o auxílio emergencial era no nome do seu pai e a senhora que está ganhando o benefício, então não tem que haver desconto nenhum, porque o titular do direito era ele e a senhora agora que está tendo benefício previdenciário. Então não há qualquer desconto a ser promovido, não. E nesse caso, professor Tiago, na relação entre advogado e cliente, na área da Previdência Social, claro que fica aberta a limitação de valores, mas geralmente no limite é de 30%, no caso aqui da Isabela que disse que fez esse acordo. Luzeno, a resolução da OAB Ceará, ela permite que você pague até 30% agora, das parcelas vencidas e das parcelas vincendas. Ou seja, daquela decisão judicial, até mais 12 meses também é possível descontar 30%. Silene em Acopiara, meu marido nasceu em Palmirim, no Ceará, e no documento está Ipalmirim, Paraipaba. Agora, em fevereiro, eu me aposento. Será que vai atrapalhar a minha aposentadoria? Não tem problema nenhum, porque a naturalidade dele, onde ele nasceu, não importa em qualquer objeção à concessão do benefício. Roberto, na cidade de Oroz, uma conhecida minha é agricultora, tem todas as provas para a aposentadoria, mas o pedido veio negado. Ela tem 15 anos na atividade rural e 55 anos de idade. Qual é o problema? Pergunta o Roberto, professor Tiago, que pode estar acontecendo? Se ela não tem a comprovação, se ela não teve a concessão, provavelmente o INSS entendeu que não havia provas de que ela trabalhou pelo menos 15 anos na atividade. Então o INSS não reconheceu o período de carência mínima, então por isso que pode ter sido negado. Mas aí, professor Tiago, talvez existam, como você mesmo fala, inconsistências nessas informações e o Roberto precisa continuar batendo a porta do INSS com a amiga agricultora para ela garantir a aposentadoria. Cristina, em Viçosa do Ceará, eu recebo Bolsa Família e minha filha tem o BPC. Tem algum problema ou vai ser cortado o Bolsa Família? De forma nenhuma, a portaria 1542 diz que o valor do Bolsa Família não comporta, entra naquele cálculo da renda da família. Então não tem qualquer impedimento de receber na mesmo grupo familiar o Bolsa Família e o BPC não. Professor Tiago, Alex em Guaraciaba do Norte diz, sou contribuinte autônomo com o código 1163 há 17 anos com um salário mínimo. Eu queria saber se posso converter para 2 salários mínimos sem prejudicar o que eu já paguei. Ele disse que tem 46 anos de idade. Informação importante porque a partir desse tempo de contribuição e principalmente da idade, se projeta um cálculo para o futuro da aposentadoria. Pois é, Luzeno, e é importante que ele já esteja com esse período de contribuição porque ele não entra na regra nova da reforma da Previdência, que seria no mínimo 20 anos. Apenas com 15 anos seria o tempo suficiente. E a primeira pergunta, a resposta a ela é não prejudica, na verdade só melhora. Se você vai aumentar a sua média de contribuição, vai fazer com que a média aritmética de todo o PBC, período base de cálculo, seja, na verdade, aumentada. Então, quando você for ter a concessão do benefício, o benefício vai, na verdade, ser majorado, melhorado. Kelly, em Fortaleza, meu filho tem autismo e só agora dei entrada nos papéis. Ele está com 13 anos de idade. Ele tem direito a receber o benefício somente agora ou de forma retroativa? Vai depender, primeiramente, do nível que ele tem, do espectro que ele tem do autismo, O TEA, transtorno do espectro autismo, ele tem vários níveis. Então, há algumas pessoas que são caracterizadas como pessoas com deficiência, com impedimento de longo prazo, outras não. Essa é uma questão bem interessante que você perguntou aí. A gente tem um entendimento na justiça de que aquela pessoa que é incapaz, se ela é considerada incapaz, não correria a prescrição para ela e aí teria o direito de todo atrasado. No entanto, o INSS entende que não, que seria só apenas a partir do requerimento. Professor Tiago, quando você fala assim sobre o atrasado, pressupõe dizer que a partir da constatação, pronto, está confirmado que aquela criança sofre com autismo e dependendo do nível, naturalmente, vai ser ou não concedido o benefício. Se esse benefício, no caso do filho da Kelly, for concedido, por exemplo, se a criança foi diagnosticada com autismo aos 3 anos de idade, ela vai receber de forma retroativa ou somente a partir do momento que o requerimento chegou ao INSS? Pois é, Luzeno, como eu lhe disse, na justiça há um entendimento que aquela pessoa que é considerada incapaz não ocorreria a chamada prescrição para ela. Então, ela poderia requerer o benefício e ter direito a todo atrasado, mas não é o entendimento do INSS. O INSS entende que, mesmo sendo incapaz, a pessoa só tem direito ao benefício a partir de quando ele exerceu o direito àquele benefício. Professor Tiago, olha aí, ouvinte, internauta, você pode mandar também a sua pergunta para o Jornal Alerta Geral aqui no nosso WhatsApp 085 99273
4353. Agora a pergunta do Francisco Carlos em São Paulo. Tenho 30 anos de contribuição no INSS. Eu tenho cálculo renal crônico e só tenho 20% dos rins funcionando. Posso pedir a minha aposentadoria? Sim, se você mostrar que esse cálculo renal crônico ele impede você de trabalhar, é possível ter a concessão do benefício. Vai depender do médico perito do INSS analisar se realmente causa incapacidade ou não. Professor Tiago Clóvis está em Fortaleza, tem 54 anos de idade, 35 anos de carteira assinada, é cozinheiro e pergunta se já pode pedir a aposentadoria. Clóvis, se você já tinha uns 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019, sim. Se não tinha completado os 35 anos ainda de contribuição, vai ter que comprovar, vai ter que pagar uma regrazinha de pedágio, que vai dar menos de um ano aí para você. Professor Tiago, Joana Dark em Acopiara mandou uma longa pergunta aqui. Eu dei entrada no meu pedido de aposentadoria quando fiz 55 anos de idade e hoje já tenho 56 anos de idade. Eu só tenho uma nota do Seguro Safra. Foi no mesmo tempo em que meu marido também começou a pagar. Depois foi que eu fiz o pedido da minha aposentadoria, mas o pedido foi negado. Não pude começar a pagar antes porque sempre constava que eu era casada no civil e meu marido não tinha os documentos. O que eu faço? Recorro novamente ao sindicato ou espero a idade certa para me aposentar? Tem alguns esclarecimentos importantes aqui para a Joana Dark, professor Tiago. Joana, se você é trabalhadora rural, a idade certa é essa, aos 55 anos de idade, e não teria que esperar a idade da trabalhadora urbana, mas é importante sim que você consiga reunir essas provas aí. A lei diz que a prova de um grupo familiar, de um membro do grupo familiar, como é o marido, pode ser extensível aos demais membros, como cônjuge e companheira. Se a senhora não estava casada no civil, mas tinha uma união estável e consegue comprovar isso, as provas do seu marido também devem servir para a senhora também. Professor Tiago, Deva no Crato. Quero saber se uma pessoa deficiente que recebe o BPC vai ter que fazer prova de vida ainda neste ano. No momento, não. Por enquanto, nesse momento de pandemia, o INSS não está exigindo. Agora, se vier a vacina, se for restabelecido todo o serviço do INSS, pode ser que ao longo do ano seja exigido sim. Professor, mais uma pergunta. Maria de Jesus em Ubajara. Minha mãe recebe o BPC devido a problemas de saúde. Ela recebe desde quando tinha 65 anos de idade e hoje está com 74 anos de idade. Podemos pedir a aposentadoria dela para ela poder ter direito ao 13º? Só pode pedir se mostrar que ela tinha qualidade de segurada e que tinha carência mínima para aquele benefício. Se não for esse o caso, ela vai ter que manter o BPC. Mais uma dúvida agora da Fabiane em Meruoca. Sofri um acidente de moto e fiquei com uma tendinite que dificulta o movimento da minha mão. Tenho o direito de receber algum auxílio doença? Pode sim ter direito, desde que você comprove que aquela mão que você está com a limitação, ela é utilizada para trabalhar. Então, em razão da limitação dela, você não está conseguindo mais exercer a atividade. Professor Tiago, estamos encerrando neste momento a nossa conversa no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dizer para você, ouvinte internauta, que todo o conteúdo fica à disposição, à sua disposição, no nosso site cearagora.com.br. Você pode também acessar a essas informações pelas redes sociais do Ceará Agora. Professor Tiago, um bom final de semana. A você, o nosso grande abraço. A você, internauta ouvinte, continue ligada no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e também de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, que nós temos o Jornal Alerta Geral com muitas informações importantes. E qualquer dúvida na área da Previdência Social, manda um WhatsApp no nosso número 085-99273-4353. Agora sim, professor Tiago, a você o nosso grande abraço. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.